comigo, bebê? Boa tarde, delícia. Olha, ó, vai, pode aumentar, eu deixo. Se for pra ficar no alto astral, eu deixo, vai. Tá ótimo. Pode ir abaixando. Boa tarde, delícia. Está no ar mais um Tá Aí para Todos aqui na tela da Band, exatamente dia 22 de dezembro, com o quadro Momento Moderna, com a apresentação de Lívia Saviolo. Criatura divina, faz um favor para o apresentador, roda a vinheta. Boa tarde, está começando mais um quadro Momento Moderna. E o tema de hoje é sobre a fertilidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a infertilidade afeta milhões de mulheres no mundo e no Brasil. E a infertilidade ela pode ser consequência da alteração estrutural do útero, dos ovários, entre outras estruturas, assim também como complicações hormonais devido a alguma alteração e também doenças relacionadas à reprodução. Então, para falar para a gente um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante e tão prático, tenho dois colegas de especialidade que têm muito ao que falar e contribuir para a gente. Janine Nascimento, que é especialista em reprodução humana, e Felipe Canavês, que também é especialista em reprodução humana. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Obrigada. Viu? Acho que a gente vai ajudar muitas mulheres e tem muitos temas em alta também para a gente poder falar e contextualizar, né? Sim. Janine, eu vejo que muitas mulheres perdem um pouco o tempo de começar a investigar a infertilidade e às vezes quando elas procuram ajuda é tarde demais. Sim. Tem uma idade? O que você pode falar pra gente sobre isso? Então, nas mulheres até 35 anos, o ideal é elas tentarem engravidar durante um ano, né? A não ser que elas já tenham alguma doença que elas já saibam. Então, uma endometriose, um ovário policístico, aí essa investigação tem que ser antes de um ano. Em mulheres mais velhas, mulheres com mais de 36 anos, o ideal é elas tentarem engravidar durante 6 meses, não conseguiu, e aí já começa uma investigação. O ideal é procurar um especialista para fazer os exames adequados, né? E aí a gente conseguir saber o porquê que não está vindo essa gravidez. Sim. E Felipe, como que a gente faz essa investigação? Então, quando a gente fala de infertilidade, na verdade, às vezes a gente está falando em dois contextos, né? Uhum. Uma preocupação com a mulher especificamente, que existe uma preocupação com a idade, né? Com o envelhecimento dela, e outra é a questão do casal, né? Ninguém é fértil sozinho, né? A fertilidade às vezes é um conceito do casal. Então, nunca esquecer do homem nessa avaliação, né? A Janine falou muito bem, né? Tem essa preocupação da idade, né? A gente tenta pacientes com menos de 35 anos, com mais de 36 anos, né? Para estar uma diferença da gente ter mais tempo ou menos tempo para a gente tratar essa paciente. Mas, basicamente, a gente tem que tentar responder 3 perguntas. Como é que está o processo ovulatório hormonal dela? Você disse, a parte hormonal é a parte importante. Se a paciente está ovulando de uma forma adequada, isso é uma pergunta. Como é que estão as trompas da paciente? Então, tem um exame especificamente chamado esterossalpingografia, que a gente avalia se essas trompas estão boas ou não. E o fator masculino, o espermograma. Para o homem tudo é mais fácil, né? Então, um exame bem feito, um espermograma bem feito, consegue avaliar a fertilidade. Então, lembrar, como é feita a avaliação da fertilidade? Fator masculino, exame de espermograma, avaliação hormonal, parte ovulatória e o exame das trompas, esterossalpingografia. Sim, um exame necessário e é importante falar que eles devem fazer a investigação por completo em conjunto, né, Felipe? Sim. Hoje eu vou fazer a esterossalpingografia, daqui a um ano o marido vai fazer o espermograma, porque é tudo muito dinâmico, né, Janine? Sim, e assim, a gente vê um pouco de resistência dos homens de fazer o espermograma, né? Então, é importante a gente falar que a gente trata o casal, nunca trata isolado ou a mulher ou o homem, a gente trata o casal. Então é importante esse homem fazer espermograma, é importante esse homem ir nas consultas, porque a gente acaba atendendo os dois ao mesmo tempo, né? E investigando tudo dos dois, nunca de um isolado. De um só, exatamente. E tem uma idade melhor para engravidar? Existe essa pergunta, essa resposta?
Tem. Você quer responder? Responde então. Então, o ideal seria antes dos 35 anos, né? Pela qualidade desse óvulo. Mas não que essa mulher não possa engravidar depois dos 35. Por isso, a importância dessa mulher planejar a vida reprodutiva. Então, essa mulher que primeiro quer comprar uma casa, quer estudar, fazer sua carreira profissional, o ideal é essa mulher congelar esses óvulos, né? Sim. Porque aí ela consegue engravidar com 50, mantendo a mesma taxa de gravidez da idade que ela congelou esse óvulo. Sim. Né? Vemos aí a Cláudia Raia com 55 anos, grávida. Então, isso é possível numa mulher que congelou os óvulos numa idade mais jovem. Sim. Com o avanço da medicina, a mulher consegue manter essa gestação saudável, né, o mais próximo do saudável, com uma inseminação no futuro, com 50, 55, tranquilo, sim, né, Janine? Tranquilo, sim. É importante essa mulher fazer uma atividade física, ter uma alimentação saudável, né, para manter esses óvulos saudáveis também. Isso é importante. É verdade. E Felipe, em relação à qualidade dos óvulos, né, essa questão, 35 anos é uma idade que começa a ter uma queda real, né? Então, como a Janine respondeu, né, 35 anos, existe esse ponto de corte. A partir de 35 anos começa a aumentar a dificuldade em engravidar, quer dizer, começa a diminuir a chance de engravidar ano a ano. Ao mesmo tempo também a gente piora a qualidade dos óvulos, então aumenta a taxa de abortamento. Então os pacientes que engravidam começam a ter uma chance maior de abortar. Até os 35 anos, essas chances não tem pouca diferença. De 25, de 18 até 35 é baixo. Tanto a dificuldade de engravidar quanto a chance de abortamento. Como a partir dos 35 anos também começa a aumentar a chance de ter um bebê com algum tipo de problema, alteração genética. Por quê? Exatamente o que você falou. Os homens, a cada 90, 100 dias, os espermatozoides são renovados. As mulheres não. Elas nascem com uma quantidade de óvulos, elas vão perdendo esses óvulos. Então, é como se a gente tivesse uma célula que tem 30, que tem 35, que tem 40 anos. Então, é exatamente essa a questão, que os óvulos vão envelhecendo, isso tem impacto na chance de engravidar, isso tem impacto na taxa de abortamento, isso tem impacto no maior chance de ter problema para o bebê. E aí a Janine complementou como é tão importante, então, esse planejamento, né? Eu tenho 33 anos, mas eu vou fazer minha outra faculdade, eu vou para fora, eu quero me estruturar, então eu não tenho esse horizonte de engravidar agora. Então, 33 anos, os óvulos estão com uma qualidade boa. Pode ser que quando ela esteja pronta com 38, 39, os óvulos dela não estejam tão bons. Sim. E essa questão que a gente está discutindo cada vez mais na mídia, falando sobre o congelamento de óvulos, vem com essa ideia exatamente. E uma outra coisa também, algumas pacientes chegam no consultório de ginecologia e falam assim, eu desejo um anticoncepcional. E igual a gente tem a possibilidade de fazer a dosagem do hormônio antimuleriano para tentar entender essa reserva dessa paciente previamente. Vocês também acham válido, né, essa conduta? Sim. No sentido de prever, se ela quer começar um anticoncepcional e tem uma baixa reserva de uma vez, a gente já consegue talvez estimular esse ovário e fazer uma captação. A gente tem que abrir um alerta, principalmente nas pacientes que têm mãe, que entrou na menopausa muito precoce, né? Então, a gente às vezes escuta as pacientes chegando no consultório e falando, minha mãe entrou na menopausa com 40 anos. Então, isso já tem que ser um alerta para a gente, principalmente nessas pacientes, né? Mas é importante fazer esse exame em todas, né? O exame chama hormônio antimileriano, idealmente dosado no 2º ou 3º dia do ciclo menstrual, e ele vai dar uma ideia para a gente de como está essa reserva ovariana, tá? E aí, essas pacientes que querem iniciar o anticoncepcional, é sempre válido fazer essa dosagem para a gente ter uma ideia de como está essa reserva ovariana. Sim. E aí ela pode já deixar esses óvulos congelados, né, antes de iniciar esse contraceptivo. Sim. Mas principalmente prestar atenção nessas mulheres que têm história na família de menopausa precoce, principalmente de mãe. Tá certo. Preciso segurar um pouquinho aqui rapidinho, que eu preciso chamar o intervalo e daqui a pouco a gente já volta para falar sobre algumas doenças também que podem interferir na fertilidade. Fica com a gente. Voltamos. O tema de hoje é sobre a fertilidade.
E para explicar sobre o assunto, estão comigo 2 especialistas em reprodução humana, doutora Janine Nascimento e doutor Felipe Canavez. E a gente vê continuamente que a síndrome do ovário policístico acomete muitas mulheres, né? Principalmente agora com a obesidade nessa situação, e atrapalha a fertilidade, né, Janine? Sim, as mulheres que têm ovário policístico, o que acontece com elas? Esse ovário não funciona de forma ideal, então essas mulheres geralmente elas não ovulam, né? Então esse ovário não consegue liberar esse óvulo para ser fecundado. Então é isso que a gente vê muito no consultório. E o mais importante de bater com essas pacientes é que elas precisam fazer atividade física e melhorar a alimentação, né? Porque muitas delas estão acima do peso, já tem alguma alteração de glicose. Então, o que a gente tem visto muito no consultório, o ovário policístico, às vezes só de perder peso, de começar uma atividade física, esse ovário melhora e consegue ter uma liberação desse óvulo de forma adequada. Uma boa né? resposta, né? Sim, uma o boa tripé resposta. da mudança do estilo de vida. Sim, que é muito importante importante nessas mulheres. É verdade. Outra doença, né, Felipe, é a endometriose. Exatamente. Quando a gente está falando dos 3 fatores, né? O fator masculino, a parte ovulatória e o fator das trompas, né? O fator ovulatório mais comum que atrapalha engravidar é a síndrome do ovário policístico, né? É bom conversar com o ginecologista, né, Janine? Porque ela já sabe, né? Já sabe exatamente. O ovário policístico é o fator mais comum que atrapalha no processo de ovulação. E quando a gente for avaliar as trompas, existem 2 causas que têm maior impacto na alteração das trompas. Uma é a endometriose, né? Que é uma doença, apesar de ser benigna, mas pode ter um desenvolvimento muito complexo na vida das mulheres. E outras são as infecções pélvicas, são as doenças sexualmente transmissíveis, que também não é coisa incomum, principalmente a infecção de um germe chamado clamídia. Então, quando a gente pensa em endometriose, muitas vezes a gente está pensando também mais que ela atrapalha no processo das trompas. Não é só esse o único caminho que a endometriose possa atrapalhar a fertilidade. Ela pode atrapalhar um pouco a qualidade dos óvulos, o processo ovulatório, um processo inflamatório que tem na pelve que atrapalha o embrião a se implantar, mas principalmente a questão das trompas. Junto com as infecções causadas por doenças sexualmente transmissíveis, é um fator muito importante que é a questão da qualidade das trompas nesse casal. É verdade. E que muitas vezes passa desapercebido, né? O paciente às vezes perde o time de um diagnóstico e pode ser um tratamento que poderia ter sido feito e mudado um pouco a realidade desse casal, né, Janine? Sim. É importante essa paciente que está tentando há um tempo procurar um especialista e para pedir os exames adequados, né? A gente está orientando cada vez mais o ginecologista geral também, né, a pedir os exames adequados. Para já chegar para vocês adiantarem. Para já chegar com o diagnóstico e aí todo mundo ganha, a paciente ganha com isso certeza. E aí consegue chegar a esse diagnóstico mais cedo e mais tranquila, porque o que eu vejo é que elas chegam no consultório, já fizeram vários exames, já passaram por vários médicos e já estão cansadas, né? Porque ainda não chegaram a um diagnóstico. Então, quanto antes a gente conseguir fazer esse diagnóstico, eu acho que todo mundo ganha nisso aí, principalmente a paciente, né? Outro assunto e doença que daria um programa inteiro que a gente estava falando aqui são os miomas. Sim. Porque mioma é uma doença bem comum na nossa prática e que também pode atrapalhar a engravidar. Sim. Né? O que você acha importante a gente falar sobre isso? Então, os miomas, eles têm um impacto importante, né? A gente já teve vários casos lá de pacientes com miomas bem grandes, né? E importante as pacientes saberem que tem uma cirurgia que chama miomectomia, que a gente retira só os miomas, não retira esse útero todo, né? E permite que essa paciente venha a engravidar no futuro próximo. Além da miomectomia, a gente tem as medicações que são os análogos do GnRH, que permitem também que esse mioma reduza de tamanho e a gente consiga tirar ele ou por cirurgia ou por videoesteroscopia. Então, eu acho que isso é o mais importante, falar que tem essa possibilidade das mulheres que ainda querem engravidar para não necessariamente tirar o útero, né, das mulheres que têm mioma. Eu tenho alguns casos de sucesso com a videoesteroscopia que foram feitas em vários tempos, né, a videoesteroscopia cirúrgica. Sim. E que aí a paciente fez algumas e depois realmente ficou sem o mioma
e depois engravidou espontaneamente. Isso é fantástico, né? Porque é um procedimento rápido, né, Felipe? A videohisteroscopia é um procedimento, né, é uma microcâmera que entra pela vagina, pelo colo do útero e consegue remover os miomas que estão para dentro da cavidade uterina. Os miomas que estão para dentro da cavidade uterina são os que mais atrapalham a engravidar. Qualquer mioma que está para dentro do útero, a gente deve retirar eles porque pode atrapalhar a engravidar, pode aumentar a chance de abortamento e pode aumentar a chance também de parto prematuro, descolamento de placenta. A gente pode também pensar em problemas obstétricos, né? O que a gente está pensando muito aqui na fertilidade, mas a gente tem que pensar também porque a gente quer uma gravidez toda segura, a gente quer que o bebê nasça com saúde. Nem todos os miomas são necessários retirar, né? Então, esses miomas que estão para dentro da cavidade são mais importantes serem retirados. Existem alguns miomas que não estão na cavidade, mas se eles forem grandes, né, assim, acima de 4 centímetros, normalmente a gente deve retirar, porque eles atrapalham um pouco a contratilidade, eles podem aumentar um pouco a contratilidade do útero, eles podem atrapalhar durante a parte do pré-natal mesmo, a gestação. Então, cada mioma deve ser avaliado caso a caso, né? Assim, do tamanho, da posição, mas é algo que pode atrapalhar a engravidar e pode atrapalhar a gravidez. Sim. E a gente estava falando sobre a obesidade, síndrome de ovário policístico, é um fator que realmente prejudica a gestação. Tem mais alguma coisa em relação à fertilidade que vocês acham importante a gente falar? Além da obesidade, tabagismo, né? Também. Sim, a obesidade, o tabagismo, a falta da atividade física, né? Então as mulheres têm que pensar que elas precisam fazer atividade física, que isso melhora a qualidade desse óvulo, tanto nas mulheres com ovário policístico, tanto as mulheres com endometriose, né? Então a atividade física eu acho essencial. Eu acho que eu falo que tem que ser igual escovar dente, tem que ser obrigação. E a alimentação, uma boa alimentação. Sim. A reposição vitamínica, suplementação também é importante no período pré-concepcional, vocês concordam? Falando sobre uma visão geral da fertilidade, assim, alguma coisa está acontecendo, né? Está existindo uma piora gradativa do passar do tempo da qualidade dos espermatozoides, a gente não sabe exatamente por quê. Quando a gente falou de antimeriano, a Janine falou de antimeriano, que é esse exame para a gente avaliar a reserva ovariana, como é que está o potencial de funcionamento desse ovário, a gente percebe cada vez mais pacientes jovens sendo avaliados com um exame ruim. Então tem alguma coisa acontecendo que está tendo algum impacto negativo na fertilidade, a gente não sabe exatamente o quê. O tabagismo claramente tem um efeito muito negativo, tanto no fator masculino quanto na qualidade dos ovos. É algo que mais adianta a idade da menopausa. Então, as mulheres que fumam têm de ter uma idade da menopausa 3 a 4 anos antes das pacientes que não fumam. Então, com certeza, isso também vai prejudicar tanto a fertilidade quanto a própria gravidez. Mas tem alguma coisa acontecendo, que está piorando a fertilidade masculina, está piorando a fertilidade feminina. Então, mais um fator para o casal, né? Assim, igual você falou uma coisa muito interessante. Antes de eu começar a usar uma pílula, eu deveria avaliar como é que está a minha fertilidade. Porque, às vezes, minha fertilidade não está nem tão boa assim, eu estou preocupando em não ter filho e, às vezes, eu não sei exatamente como é que está a minha real situação. Isso é um assunto bem interessante que você colocou. É verdade, é verdade. Então, eu preciso pausar nossa conversa aqui rapidinho, porque o Thaí tem um recadinho para vocês. Fala comigo, criatura divina. Vou aproveitar o tema de hoje para falar com você que está planejando engravidar. Você está com a sua caderneta de vacinação em dia? Está com as vacinas em dia é essencial para a sua saúde e para o futuro do seu bebê. Na Clínica Moderna, minha criatura divina, você encontra todas as vacinas que você precisa. Converse com seu médico para indicações e orientações. Prevenir é sempre a melhor escolha. Clínica de Vacinas Moderna. Para maiores informações, é fácil. Envie um WhatsApp pelo 3345 4088. Tá bom para você? Nós vamos para o intervalo e a gente volta com mais Momento Moderna aqui na tela da Band. Beijo grande, criatura divina. Fui! Voltamos. Estamos aqui com o tema infertilidade. E os tratamentos são realizados de acordo com a orientação do ginecologista e também do especialista em reprodução humana. E para isso estão aqui com a gente o Felipe Canavês, que é especialista em reprodução humana, e a Janine Nascimento, que também é especialista. Então, assim, recentemente eu estava vendo um podcast em que o Fábio Porchat apareceu contando sobre um teste rápido lá que ele comprou nos Estados Unidos e que
descobriu uma infertilidade, que ele até demorou alguns anos para poder realmente ver que tinha um problema. Esse teste não tem aqui no Brasil, né, Felipe? Ele é um teste... Parece que não. Acho que ele fez um teste, ele estava nos Estados Unidos, ele comprou um teste na farmácia, aí você tem alguns passos a seguir, ele concluiu que ele tinha uma alteração importante dos espermatozoides, né? Eu acho que o mais importante foi essa questão dele falar sobre o assunto, né? Que a questão da fertilidade, né? Da fertilidade conjugal, parece que fica muito nas costas da mulher. Parece uma coisa cultural, né? O casal não consegue engravidar, assim, a mulher não consegue, a mulher tem algum problema. E a gente não vê isso na clínica dessa forma, né, Janine? A gente vê da mesma forma que se acredita, que os estudos mostram, que existe uma distribuição. Em torno de 40% das causas de infertilidade estão relacionadas ao homem, 40% das causas relacionadas à mulher. Então, existe um equilíbrio. Então, acho que o que ele fez de uma forma importante é vir falar sobre o assunto, se expor, né, porque ele é uma pessoa conhecida, para tentar quebrar um pouco esse tabu. O que a gente vê, às vezes as mulheres fazem vários exames, são exames desconfortáveis, são exames de uma certa forma invasivos, e os homens demoram muito a fazer um espermograma. Se esse teste especificamente não tem aqui no Brasil, o espermograma, de uma forma tradicional, é um exame muito simples, feito em laboratórios diversos, né? Então, não é isso, Janine? A gente percebe essa demora do homem, essa aceitação do homem. Como existe uma certa confusão também na cabeça dos homens relacionados à fertilidade e à parte sexual, à potência sexual, né? Às vezes uma coisa não está relacionada com a outra, a maioria das vezes não está. Só que a fertilidade, né, o homem ser infértil, ele pode ser algo que ele entenda também relacionado à potencialidade, à sexualidade. Então, esses tabus que eu acho que o Fábio Porchat ajudou um pouco a diminuir. A diminuir. E assim, uma outra questão, fala-se, né, que a qualidade do espermatozoide, conforme o homem vai ficando mais velho também, ela também diminui. Não é uma só questão da mulher, né? Claro que menos, só que também existe isso. Sim, o espermatozoide ele é produzido a cada 90 dias, então a gente não tem um impacto tão grande quanto a qualidade do óvulo. Mas os estudos mostram que a partir de 45 anos a gente tem uma piora desse espermograma. E aí a gente consegue observar também uma piora em relação ao tabagismo, né? Os homens que fumam, ao excesso de uso de álcool, bebida alcoólica, a obesidade, são fatores também que pioram essa qualidade do espermograma. Sim. Outro tabu, né, que fala problemas no bebê, muito relacionado à idade do óvulo, mas o que a Janine falou também. Alguns estudos mostram que homens com idades acima de 45 anos também podem aumentar a chance de causa de abortamento, pode aumentar a chance também de causas de problemas genéticos no bebê. No bebê. Então, até também para os homens, aí, aproveitando o gancho, que também vem a paternidade no futuro, congelar o sêmen também que é mais fácil. É mais fácil. E principalmente os homens que já sabem que tem um sêmen ruim, já fizeram algum espermograma, já identificaram que tem algum problema, principalmente esses, porque a gente vê que com o tempo ocorre uma piora desse padrão seminal. E falar um pouquinho sobre os homens também que vão fazer vasectomia, né? Para deixar sêmen congelado, para não se arrepender e deixar o sêmen congelado. E depois ser muito mais difícil, né? Sim. Curiosidade bem rápida, assim, para a gente poder explicar para as pessoas que têm curiosidade sobre como é feito uma fertilização, uma inseminação, congelamento, bem... O coito programado e a inseminação intrauterina são tratamentos de baixa complexidade, então são tratamentos feitos no consultório. O coito programado está indicado para aquelas mulheres que não ovulam, principalmente as pacientes com ovário policístico, que têm uma qualidade seminal normal, têm trompas normais. E a inseminação intrauterina para aquele casal que tem um fator masculino, tem uma alteração seminal, mas que tem trompa normal, que tem uma idade não tão avançada, que a gente consegue uma taxa de gravidez boa com a inseminação. A fertilização já é um tratamento que a gente chama de alta complexidade, porque envolve a parte de laboratório, tá? E aí é um tratamento que a gente faz também, mas aí já envolve a parte do hospital. Seria assim, a fertilização. A paciente, é necessário fazer uma estimulação da ovulação,
Normalmente a paciente desenvolve um folículo que tem um óvulo por mês, então a gente faz uma dose mais alta de hormônio, normalmente hormônios injetáveis, que a paciente faz uma injeção, mas é uma agulhinha bem fininha aqui na barriga, não é nada incômodo, então ela vai fazendo esses medicamentos injetáveis diariamente, em torno de 8 a 12 dias, e vai fazendo alguns exames de ultrassom na clínica. E a gente vai vendo como é que esses folículos vão se desenvolvendo aonde tem os óvulos. Chega um determinado momento, a gente acredita que esses óvulos estão prontos para ser retirados. Então, o paciente passa por um processo de retirada dos óvulos com um ultrassom via vaginal, que tem uma agulha. Então, assim, a gente chega no ovário pela vagina e esse ultrassom vai guiando a gente para a gente encontrar esses óvulos. Então, a gente retira os óvulos da paciente, é um procedimento rápido, com sedação, o paciente não sente nada. Então, ela faz procedimento cedo, 2, 3 horas, ela já pode voltar para casa. Então, a gente retira os óvulos da paciente e, nesse mesmo dia, o homem colhe o sêmen. E é no laboratório de fertilização que a gente faz aquele procedimento que a gente coloca o espermatozoide dentro do óvulo. Aquela cena que tem uma agulha entrando no óvulo, que se chama fertilização in vitro com ICSI, que chama injeção intracitoplasmática. A gente injeta o espermatozoide dentro do óvulo. E esse óvulo fertilizado ele vai ficar se desenvolvendo num laboratório, né, numa estufa específica, num meio de cultura, de 3 a 5 dias. Depois disso, ou esses embriões são colocados dentro do útero, ou eles são congelados para ser transferidos em outro momento. Sim. E caso a paciente não queira fertilizar, ela pode, a gente tira uma etapa aí e ela congela os óvulos. Exatamente, essa certo? etapa de retirar, retirou os óvulos, se o processo for uma preservação de fertilidade para congelar os óvulos, acabou. Ela congela, ela pega, os óvulos foram retirados, congela esses óvulos e aí o procedimento termina nesse mesmo dia. Tá certo. Gente, o papo tá muito bom, mas já acabando. Cadê o Thaí para poder finalizar o programa? Estou aqui com o meu corpo, não precisa chorar de saudade, que eu já estou por aqui. Parte 2 também, tá? Mais parte 2? Parte Meu Deus, 2. tá virando um vício isso aqui, né? Tá. Acabou mesmo. Acabou. Então, criatura divina, quero agradecer o prestígio de vocês de segunda a sexta comigo aqui na tela da Band e sabendo que amanhã, sexta-feira, a gente está de volta e quinta-feira tem mais o quê? Momento Moderno na tela da Band. Beijo no corpo, que a alma agradece. Fomos. Fomos e muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece. Sim. Uma delícia. Tchau. When she was just a girl, she expected the world.